o Ministério Público Federal pediu a cassação da Rádio Jovem Pan. Por quê? Pela associação da Rádio Jovem Pan à extrema-direita, mas não pela questão ideológica, mas por fazer parte do ecossistema de fake news, desinformação, enfim. Você está de acordo com isso, Léo? Completamente de acordo, Léo. Até porque o pedido do Ministério Público, ele é um pedido ancorado nos interesses da República Federativa do Brasil, e esse pedido será apreciado pelo Poder Judiciário. No caso, como é uma concessão, obviamente, para a Jovem Pan perder essa concessão, tem também o processo político no Congresso Nacional. Mas é muito simbólica essa movimentação no sentido de demonstrar para essas emissoras que a concessão pública de comunicação ela não é absoluta. A comunicação ela é pública. O microfone pode ser da Jovem Pan, o estúdio pode ser da Jovem Pan, mas o espaço que a Jovem Pan utiliza para comunicar é um espaço público, ele tem que atender os interesses públicos. E por mais que os comunicadores tenham ideologia, no momento que eles ultrapassam os limites ideológicos e começam a convocar as pessoas para o cometimento de crimes, eles precisam responder por isso. Não apenas a Jovem Pan, como nós, como a Globo, como qualquer veículo de comunicação, como qualquer comunicador, ele tem que estar nos limites do que a lei permite, né? Lei no sentido geral, porque essa parte da comunicação está resguardada pela Constituição, mas obviamente nós temos o Código Penal para falar o que pode e o que não pode. E a Jovem Pan, ela não apenas trabalhou, a gente está vendo isso acontecendo porque a Jovem Pan trabalhou de uma forma muito direta no estímulo ao golpe. Mas nós temos uma Jovem Pan também que incentivou o negacionismo durante uma crise sanitária dentro do Brasil. Isso não é atender os interesses de uma república no que diz respeito à comunicação. No momento em que nós temos a comunicação como sendo um patrimônio público e ela é exercida por uma concessão, por uma empresa que está indo contra o que a Organização Mundial de Saúde está produzindo de conhecimento e despertando na cabeça das pessoas dúvidas a respeito de como conduzir uma emergência sanitária, nós temos um veículo de comunicação totalmente incompatível com o objetivo da comunicação pública. Então não é compatível a Jovem Pan ter uma concessão de comunicação pública e ir, ao mesmo tempo, contra os interesses públicos. Então é lógico que essa concessão precisa ser, sim, contestada, é preciso que esse problema seja enfrentado nesse momento em relação à Jovem Pan, até para que sirva de exemplo, para que outras concessionárias não tomem atitudes tão loucas como a da Jovem Pan, que realmente se achou absoluta nessa questão da liberdade, não de expressão, mas de destruição da paz social. Porque o que a Jovem Pan fez durante a pandemia, eu vou te falar uma coisa, em lugar nenhum do mundo nós tivemos uma coisa parecida, totalmente contra o interesse nacional. Interessante, Léo, você está colocando que, na verdade, o pedido ele está vinculado à questão antidemocrática do 8 de janeiro. Mas se você está trazendo a questão da pandemia, a cassação já vem tarde, então, na verdade, né? Exatamente, olha, a Jovem Pan é um veículo que não é compatível com a comunicação pública. Ela não pode ter uma concessão pública se no momento em que toda a sociedade está lutando contra uma pandemia, por exemplo, eu estou falando da pandemia porque matou várias pessoas, tem gente que é a favor do golpe, tem gente que é a favor do 8 de janeiro, temos bolsonaristas, mas uma coisa que eu tenho certeza que ninguém é a favor são das mortes durante a emergência sanitária. Então eu estou trazendo esse caso da emergência sanitária para você entender que, olha, como é possível compatibilizar uma concessão pública, ou seja, a comunicação da Jovem Pan, ela não é da Jovem Pan, ela é nossa, ela é pública. A Jovem Pan tem a concessão, ela exerce essa comunicação em nome do Estado porque ela recebeu uma comunicação para fazer um serviço público, mas ela fez um desserviço durante uma emergência sanitária. Então, além desse caso do 8 de janeiro, a Jovem Pan precisa ser enfrentada como uma empresa dentro do Brasil que usa uma concessão pública para fazer um serviço contra os interesses públicos. E não é porque ela apoia o Bolsonaro e é contra o Lula, é principalmente porque ela é contra a Constituição no que diz respeito ao Estado Democrático de Direito, ela é contra a Organização Mundial de Saúde no que diz respeito à condição da pandemia da Covid-19, ela é contra a ciência no que diz respeito à compreensão a respeito do que são as políticas econômicas, ela é um objeto de alienação, e isso não é compatível com o interesse público. Então, que ela fique funcionando na internet para explorar aí a possibilidade de uma empresa que tenha sua liberdade de expressão, mas jamais como uma concessão pública para explorar a comunicação pública, porque ela não atende os interesses públicos. Léo, e como, enfim, se surgir eventualmente a discussão a respeito da liberdade de expressão, o que você diria a respeito? Olha, Léo, eu acho que a liberdade de expressão, ela não pode ser irrestrita, o que significa que aquilo que está previsto no Código Penal para o mundo real deve existir no mundo virtual também. Então, se eu não posso estimular crimes no mundo real, porque o estímulo de crimes no mundo real pode ser apologia ao crime, tem vários tipos penais previstos para aquilo, no mundo virtual também isso não pode existir. Mas eu acho que são coisas diferentes. Se eu quiser fazer um blog meu, e no meu blog eu quiser colocar que a Terra é plana, absolutamente aceitável que 10 milhões de brasileiros totalmente alienados fiquem ali no meu blog falando que a Terra é plana. Mas uma coisa que é totalmente incompatível com a comunicação pública
é um veículo de comunicação que tem uma concessão pública para atender o interesse público e ir contra a ciência, como, por exemplo, a Jovem Pan, que defendeu o terraplanismo durante a Covid-19. Então são coisas completamente diferentes. Tirar a concessão pública da Jovem Pan não é um atentado contra a liberdade de expressão, mas é uma proteção do bem público, que é a comunicação do interesse público. A Jovem Pan não exerce uma comunicação compatível com o interesse público, mas mesmo assim ela pode ter a liberdade de expressão resguardada, mas ela não pode ter uma concessão pública. Ela tem que funcionar num blog, ela pode funcionar no YouTube, ela pode funcionar numa rádio virtual, mas jamais tendo uma concessão pública, porque ela não atende os interesses públicos.